em que esse mundo está passando, quantas pessoas estão sofrendo, quantas crianças por aí estão morrendo de fome, quantas famílias estão sem teto para morar, quantas angústias este mundo está passando. Esse mundo não pertence a nós, esse mundo não foi feito para mim nem para você. Diante de tantas tragédias e dor, se perguntam: onde está Deus? Cadê Deus que não tem compaixão das pessoas? Porque Deus faz o silêncio muitas vezes na vida de tantas tragédias, na vida desse mundo que está indo de mal a pior, e quem sabe até mesmo na nossa vida, e quem sabe muitos de vocês têm se perguntado: Deus, por que eu clamo e não tenho tua resposta? Por que eu clamo e parece que o silêncio de Deus ele reina na nossa vida? E uma das piores experiências do cristão neste mundo de dor e sofrimento é lidar com o aparente silêncio de Deus. Mas eu quero dizer para os irmãos nesta manhã, eu quero dizer para meus amigos e minhas amigas, que o silêncio de Deus não significa que Deus não esteja presente na sua vida. Amém? Amém. Que o silêncio de Deus não significa que Deus não esteja ouvindo a sua oração e a sua dor. E que o silêncio de Deus não significa que Ele não esteja atuando de forma direta em sua vida. Lá em Abacuque, capítulo 3, e o verso 17, nos diz assim: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam o seu mantimento, todavia eu me alegro no Senhor, exulto o Deus da minha salvação. Os maiores milagres que Deus operou no passado foi operado em meio ao silêncio do deserto. E é muito provável que muitas pessoas hoje aqui estão lidando com o silêncio de Deus, estão lidando com o deserto. O que é o deserto que a Bíblia nos fala? O deserto não é um lugar que Deus leva as pessoas para castigarem, como muitas vezes pensamos. O deserto é o lugar que Deus nos prepara para uma grande missão que Ele tem para mim e para você e que está à nossa frente. Amém? Porque é no silêncio do deserto que nós conseguimos ouvir a voz de Deus. Estamos vivendo num mundo de muito barulho. Estamos vivendo num mundo de muita turbulência e as pessoas não conseguem mais ouvir a voz de Deus. Nesse mundo barulhento, poucos estão conseguindo ouvir a voz do Espírito Santo. Mas quando Deus nos leva para o deserto do sofrimento, Deus está, meus amados, moldando o nosso caráter e nos preparando para nós entrarmos na eternidade. Grandes milagres têm acontecido de forma silenciosa no coração de cada pessoa. O Espírito Santo tem falado de forma silenciosa no coração de cada pessoa. E nós podemos ouvir a voz de Deus falando a cada um de nós. Nós podemos ouvir Deus falando aos nossos corações de forma silenciosa. Grandes homens do passado, grandes heróis do passado, foram levados para o deserto para se preparar para entrar na eternidade. Você conhece muitas pessoas que no passado foram conduzidos ao deserto para ser castigado por Deus? Não, porque Deus queria preparar pessoas para uma grande obra. E quando Deus ele tem uma grande obra a realizar aqui nesta terra, Ele nos leva para o deserto. Sabe por quê? Porque é no deserto que nós conseguimos ouvir a voz de Deus, porque esse mundo está muito barulhento. É na dor muitas vezes, é no sofrimento que nós ouvimos a voz de Deus para cumprirmos a sua missão que Ele tem aqui na terra. Deus queria tirar o povo do Egito e não encontrava nenhum homem, nenhuma mulher para tirar aquela multidão e levar para a terra prometida. E Deus escolheu um homem chamado Moisés. Mas antes de Deus mandar Moisés para o Egito, Ele mandou Moisés para onde? Para o deserto. 40 anos se preparando, ouvindo a voz de Deus naquele silêncio,
porque o Egito é um lugar de muito barulho. No Egito não dá para ouvir a voz do Espírito Santo. Deus disse: eu preciso que você, meu amigo Moisés, vá para o deserto ouvir o silêncio de Deus, porque é no silêncio que Deus fala ao nosso coração. Quando Deus queria levantar um rei para suceder Saul, o povo estava em apostasia. Deus chamou um jovem chamado Davi. Mas antes de Deus mandar para a batalha contra o gigante Golias, Deus mandou Davi para o deserto, cuidar das ovelhas de seu pai. E lá no deserto, Davi aprendeu a ouvir a voz de Deus. Foi no silêncio do deserto que Davi matou um urso e um leão e se preparou para enfrentar um gigante que estava desafiando e zombando do povo de Deus. Mais tarde, meus amados, Deus queria encontrar uma pessoa para levantar a nação que estava em apostasia na época de Acabe e Jezabel. E Deus queria destruir os 450 profetas de Baal. E Deus não encontrou nenhum homem, até que se apresentou ali um profeta chamado o profeta Elias. Mas Deus disse: Elias, você ainda não está preparado. Você tem que ir para o deserto. E Deus, meus amados, mandou Elias para o deserto de Querite, 3 anos e meio se preparando. Lá ele foi sustentado pelo corvo. E em certo momento, lá no deserto, quando ele tinha refeição à vontade e água em abundância, o que aconteceu no deserto? O ribeiro secou, a água acabou e Elias clamou a Deus. Deus ainda tinha uma missão para Elias. Elias, eu fiz com que a água do deserto de Querite, a água do ribeiro de Querite secasse, porque você tem muitas arestas ainda para ser moldado. Quantas e quantas pessoas foram para o deserto? O deserto do sofrimento, da escassez. O deserto, meu amigo, não é o castigo de Deus. O deserto é Deus te preparando para uma grande missão que Ele tem à nossa frente. O deserto é Deus te preparando para entrar na terra prometida. Amém? Amém. Deus tinha uma grande missão por meio do seu Filho Jesus. E Ele foi enviado a esse mundo como nós, seres humanos. Mas antes do ministério de Jesus, Jesus teve que passar 40 dias no deserto. Porque no deserto que nós ouvimos a voz de Deus. Quem sabe eu esteja falando para uma pessoa que esteja lidando com o silêncio de Deus, que esteja clamando por um milagre e o milagre não esteja acontecendo. Eu quero dizer que é no silêncio de Deus que os maiores milagres acontecem na nossa vida. É no silêncio de Deus que a videira brota e floresce. É no silêncio de Deus na nossa vida que nós vamos sendo preparados e moldados para entrar na terra prometida. Foi no silêncio de Deus que o grande apóstolo Paulo se preparou para ser, quem sabe, um dos maiores gigantes do Evangelho. E é dessa forma que Deus quer nos preparar, a mim e a você, para enfrentarmos uma batalha muito grande que está à nossa frente. Deus tem ainda muitas batalhas para vencermos por meio de mim e de você. Deus, meus amados, tem uma batalha grande. Deus tem que enviar ainda um tempo de angústia. Deus tem que enviar uma perseguição. Deus tem que enviar um decreto dominical. Deus tem que enviar 7 pragas. E nós temos que enfrentar toda esta turbulência no silêncio de Deus. Nós temos que enfrentar toda essa turbulência apoiado às mãos de Deus. Sabe por quê? Porque é necessário que passemos por isso. Será que você está passando por um deserto nesse momento? Eu quero orar por esta igreja. Eu quero orar por mim, que talvez eu sou o primeiro a estar enfrentando um deserto nesse momento. Eu quero orar pela minha esposa, mas eu quero orar por você também, que possa estar passando por um deserto, que quem sabe tem questionado o silêncio de Deus na sua vida. Eu queria aqui convidar a Mia para cantar uma música que vai falar sobre o silêncio de Deus. E no meio da música, ou no continuar da música, eu queria orar, mas eu queria orar com você aqui à frente. Meus amigos, se você se sentir tocado, venha aqui à frente.
ao decorrer da música. E nós vamos orar junto para que Deus nos dê força, para que Deus nos dê perseverança, para que Deus nos dê o maior milagre, que é o milagre da resistência, para que possamos caminhar nesta caminhada rumo à Canaã celestial, porque o que Deus tem para você preparado são coisas muito grandes, coisas grandiosas. Basta que você seja perseverante e atravesse esse deserto em meio ao silêncio, porque é no silêncio que Deus tem falado e está falando com você. Dê perseverança a cada um de nós, para que nós possamos ser uma igreja reavivada e triunfante. Amém. É o que nós te pedimos, meu Pai, no doce nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.